Olá, meus queridos! Estamos de volta em mais uma magna aula. Professor Marcos aqui com vocês, mais uma vez. E o assunto de hoje é o assunto crase. O que é a crase? Quando ocorre a crase? Quando não deve ocorrer a crase? Crase, sem dúvida, é um assunto que tira o sono de muitos vestibulandos, de muitos concurseiros que estão aí prestando concurso público, né? E resolvemos trazer hoje, nesse primeiro vídeo, a definição do que é a crase. O ponto de partida para nós estudarmos a crase é entendermos o que é a crase. E aí existe também uma regra mais geral que nos ajuda a identificar a crase. É justamente o assunto que vamos tratar neste vídeo de hoje. A crase é uma ocorrência da classe gramatical das preposições. Preposição é aquela classe gramatical que liga os termos dentro de uma oração. É a unidade linguística que tem a função de ligar os termos dentro de uma oração, de uma construção frasal. Aí nós sabemos que as preposições elas podem combinar-se ou podem contrair-se, formando novas palavrinhas. Por exemplo, na frase fui ao clube, nós temos a palavrinha ao, que na verdade é uma preposição combinada com o artigo. É a preposição a e o artigo o que combinaram-se e formaram uma nova palavrinha, um novo termo. Então aí nós temos uma preposição combinada. Então, por exemplo, fomos aonde havia sol. Nós temos a preposição a somada com a palavrinha onde, combinada, formando a palavrinha aonde. Fomos aonde havia sol. E também as preposições podem contrair-se, formando uma nova palavra. É o caso, por exemplo, quando nós somamos a preposição de com o artigo a, forma a palavrinha da. A preposição em com o artigo o, forma a palavrinha no. E nós temos aí muitas outras fazendo novas formações. Em algumas situações o verbo exige a preposição a, e nós temos na sequência uma palavra feminina que também exige em sua regência o acompanhamento do artigo a. Por exemplo, fomos à praia. A palavrinha, o verbo fomos, ele exige na sua regência a continuidade da preposição a. Quem vai a algum lugar. E nós temos o substantivo praia que exige como acompanhante o artigo a. Então, a frase seria fomos à praia. Fica uma construção um pouco estranha, né? Então, convencionou-se fundir essas duas letras em uma única letra. A essa fusão chamamos do fenômeno de crase. Mas, professor, como que eu vou saber se naquele a existe a fusão de dois as, de duas classes gramaticais diferentes? Simples, pessoal. Nós representamos a crase com acento grave. Cuidado que é muito confundido o acento grave com a palavrinha crase. A crase é o fenômeno, né? O acento grave é o acento que representa a crase na ocorrência da frase. O correto ficaria fomos à praia. A crase também pode ocorrer com os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas. Então, esse primeiro azinho do pronome demonstrativo depende da situação frasal. Se vier uma preposição a antes, ele pode fundir-se, formando um único a, e nós acentuamos com um acento grave, indicando que ali ocorre a crase. Vamos ao exemplo. Referiu-se àquele que estava do seu lado. Então, nesse exemplo, nós temos aí a presença da crase. Quem refere-se a alguém. A crase também pode ocorrer em locuções adverbiais. Detalhe que locuções adverbiais com palavras femininas. À distância, à toa, à vontade, às vezes, às pressas, à mão, às escondidas, às 3 da manhã. O segredo é virar à direita. Nesta frase, nós temos a ocorrência de uma locução adverbial com crase, À tarde, ela trabalha no hospital, mas à noite
está em casa. Crase também ocorre com o pronome relativo, a qual, as quais. As roupas às quais me refiro estão na varanda. Regra para identificação de crase. Esta é a regra mais conhecida e a regra mais simples para nós identificarmos se naquela frase tem uma crase. É bem simples. O que devemos fazer? Nós vamos pegar a palavrinha feminina que vem logo após a crase e vamos trocá-la por uma palavra equivalente, só que masculina. Se ocorrer o ao no lugar do a, diante da palavra masculina, ali nós temos a presença da crase. Exemplo, João foi à escola. Será que nessa frase temos crase? Vamos trocar então o substantivo feminino escola por um equivalente masculino, clube. João foi ao clube. Olha só, clube equivalente à escola, apareceu ao antes da palavrinha clube masculino, então diante da palavra escola nós temos uma ocorrência de crase. Os documentos foram entregues à juíza. Será que ocorre crase nessa frase, pessoal? Vamos colocar um masculino equivalente. Os documentos foram entregues ao juiz. Então, como surgiu ali a necessidade da palavrinha ao antes da palavra juiz, diante da palavra juíza, nós temos a ocorrência da crase. Lugares geográficos, cidades, países, bairros, espaços geográficos. Existe uma outra forma de fazermos esta identificação. Uma das formas é você colocar no lugar do a o termo para a. Se ocorrer o para a sem prejuízo de sentido, nós temos a ocorrência de crase ali. Se não houver necessidade de colocarmos o termo para a e somente o para for suficiente, nós não temos a ocorrência da crase. Foi a São Paulo. Foi para São Paulo já é o necessário, já é o suficiente. Então não temos crase nesse caso. Foi à França. Foi para a França. Então aí percebemos que o para se encaixa adequadamente, Então temos a ocorrência da crase. Uma outra forma de identificação de crase é trocarmos o verbo de movimento pelo verbo voltando, voltar. Se ocorrer o da, que é a preposição contraída, nós temos crase nessa situação. Se ocorrer o de, que é a preposição pura, sem contração, nós não temos crase. Por exemplo, fui a São Paulo. Tiramos o verbo ir e colocamos o verbo voltar. Voltei de São Paulo. Então, como apareceu a preposição de, nós não temos crase. Fui à Alemanha. Voltei da Alemanha. Então, se colocarmos aí voltei de Alemanha, percebemos que há um prejuízo de sentido. O correto seria voltei da Alemanha. Como da é uma preposição contraída, aí nesse caso nós temos a ocorrência de crase. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Esse primeiro vídeo é só uma introdução do assunto crase. Para nós aprendermos bem esse assunto, para fixar esse conhecimento, temos que praticar exercício. É claro que existem umas regras que determinam obrigatoriedade de crase. Agora também existem aquelas regras onde excluem a necessidade da crase, e também temos as regras de crase facultativa, que trabalharemos nos vídeos sequentes. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Não deixe de acompanhar. Valeu!